Olá, turminha do quinto ano. E aí, como é que vocês estão? Eu sou a Tia Vânia, nós estamos na semana 9, isso aí. Semana nova recheada de coisas novas para você. Inclusive, a semana das nossas revisões. Hoje vamos ver um pouquinho o que nós aprendemos nesse segundo bimestre sobre produção textual. Fica ligadinho, porque a nossa revisão de produção de texto está só começando. Aprendemos um pouquinho sobre resenha crítica, isso, a diferença entre resenha crítica e resumo. Como fazer uma boa resenha? Resenha de um filme, por exemplo. Bem, o primeiro passo é você especificar o seu trabalho. 2. Saiba tudo sobre a obra que você for resenhar. Apresente a obra e os detalhes que deseja criticar. Busque outras fontes de informação sobre filmes. Aí, dessa forma, você vai estar fazendo aí uma excelente resenha. Lembrando também que resenha ela pode ser feita não somente de filmes, né? Mas de livros também, de revistas, de documentários, de textos. Então, é interessante que você se aproprie muito bem daquilo que você vai comentar. Tá bom? Lembrando que resenha é o quê? É um resumo. Você vai fazer um resumo sobre a obra, sobre o filme, sobre o que for, e vai colocar os seus pontos, né? Aquilo que você vai defender, o porquê também. Vai colocar algumas sugestões. E no caso, se for algum livro, algum filme, você pode fazer a sua indicação ou não. Temos aqui um quadro resumo, né, onde ele apresenta as características da resenha crítica, no que ela difere de um resumo. Sabemos que o resumo, ele vai resumir, como o próprio nome diz, ele resume as principais ideias de um texto. Tá? Já a resenha crítica não, ela tem outros aspectos que a gente vai aprender agora. Primeiro, cabeçalho. Ele faz referência, né, à obra resenhada. Informações sobre o autor de forma muito breve. Informações como nacionalidade, formação, livros publicados, tudo sobre o autor. Depois ele vai trazer o quê? Um resumo das principais partes e ideias da obra. Inclusive, caso houver, especificar quantos e quais são os capítulos que tem, por exemplo, naquele livro, naquele texto. Comentários e julgamentos do resenhista, essa aí é a sua parte. Você vai colocar aí o que você achou do livro, seus comentários, críticas construtivas, né? Se são coisas boas ou ruins, você vai colocar aí na sua resenha crítica. E no final, você vai fazer as suas recomendações, né? Em relação ao público-alvo a qual a obra é interessada. Por exemplo, se for um livro infantil, né? O público-alvo vai ser crianças, então você vai dar suas opiniões para as crianças para quando elas buscarem esse tipo de livro, elas saberem mais ou menos o que alguns resenhistas falaram acerca, tá? Resumo. Olha só a diferença da resenha para o resumo. Referência à obra que será resumida, precede o texto, certo? Ressaltar o objetivo, método, resultados e conclusões do documento. Retirar elementos redundantes e aspectos irrelevantes. Então, nada que for muito superficial você vai colocar no seu resumo, não. Você vai colocar as partes mais concretas, né? As partes mais importantes da obra. Seleção das principais ideias. O texto deve vir em prosa, não deve ser produzido em tópicos, certo? Você vai criar lá, no caso, os seus parágrafos. Usar predominantemente o verbo na voz ativa e na terceira pessoa, o que você está expondo, você está realizando. Palavras-chave são colocadas após o resumo, indicadas pela expressão palavras-chave e devem estar separadas por vírgulas e finalizadas com um ponto final. Nós temos aí os pontos principais de uma resenha crítica e de um resumo. Observem que os dois são diferentes. Agora, o nosso próximo assunto, ele tem tudo a ver com a cara do Nordeste, isso aí, o cordel. O cordel nordestino, ele é uma expressão popular que se caracteriza pela declamação de poemas. Isso aí. Esses textos rimados são impressos em folhetos e pendurados em cordas. Daí o nome cordéis.
e vendidas em feiras livres. Esse tipo de arte costuma trazer temas regionais, personagens locais, lendas folclóricas, além também de questões sociais. Olha aí alguns exemplos de cordéis. Nós temos aí Antônio Silvio, né? Nós temos também o interrogatório, nós temos aí muito sobre o nosso sertão. Tudo isso feito em cordel, que é esse material aí, que ele é impresso em um papel simples e pendurado em quê? Em cordões. Ele também traz aí alguns cantadores, tá bom? Pessoas que colocam aí os seus versos, as suas prosas nos seus folhetos. Vamos lá? E também, olha só, ele traz muito do sertão, da parte de Lampião e Maria Bonita. Você conhece a história deles? O que é cordel? Literatura de cordel é uma espécie de representação da cultura popular cantada, logo escrita em formato de poesia, impressa e divulgada em folhetos ilustrados com o processo da xilogravura. Você sabe o que é xilogravura? É uma técnica de arte muito simples, onde um material ele é confeccionado, ele serve como matriz. Então, você coloca tinta sobre ele e você vai só colocando papel por cima. Então, a impressão vai ficando em cada folhinha, tá? Pode ser de um desenho, pode ser de uma letra. E a xilogravura também, ele é das atividades de arte que nós lançamos agora na nossa mostra cultural, a primeira mostra cultural do ano de 2020 do Centro Educacional Valclínio Falcão. Lançamos para a turminha do 3º ano esse desafio. Então, conheça um pouquinho sobre a xilogravura. Isso é uma técnica de arte muito usada para a confecção, no caso, dos cordéis. O cordel ele ganhou este nome porque ele era e ainda é exposto ao povo, amarrado em cordões, isso aí, amarrado em cordões. Estes eles são estendidos em pequenas lojas de mercados populares, feiras, praças e até mesmo aonde? Nas ruas. Você já viu aí? Já que ele é tão acessível, você já viu algum cordel por aí? Procure nas bancas de revistas de jornais que também você vai encontrar. Como o cordel chegou ao Brasil? Quais são as suas características? Qual é a poética do cordel? Literatura de cordel, olha só que lindo. Qual é a estrutura de um cordel? Os cordéis, gente, eles são fabricados em papéis muito simples, vejam aí, pendurados em cordões. A estrutura básica de um cordel, ele vem, olha só, a negra ganhadeira, esquecida na areia, Maria Felipa, enaltecida e guerreira. Nós temos aí o quê? Nós temos estrofes, versos e rimas. Na primeira linha, onde tem a negra ganhadeira, olha só, observem aí que ela está marcada com um tracinho, indicando que ela é uma linha, é um verso, tá bom? Então, nessa estrofe aí, que são um conjunto de versos, a gente tem 4 versos, certo? 4 versos juntinhos que formam uma estrofe. Nessas estrofes aí, nesses versos, a gente pode encontrar as rimas. Estão elas circuladas como areia, guerreira, terminam aí com a mesma terminação. O cordel na cestilha, olha só. Como exemplo de cestilha, pegaremos a primeira estrofe do clássico, A Chegada de Lampião no Inferno, de José Pacheco da Rocha. Observem aí como estão distribuídas as linhas. Um cabra de Lampião, chamado Pilão Deitado, que morreu na trincheira num certo tempo passado. Agora pelo sertão, anda correndo visão, fazendo mal assombrado. Então observem aí que a nossa primeira linha, ela se alinha com a terceira, tá bom? E que a segunda linha, chamado Pilão Deitado, ela se alinha com um certo tempo passado, porque elas têm a mesma terminação. Agora pelo sertão,
anda correndo visão. Olha só, palavrinhas que terminam com ão. Chamado pilão deitado, num certo tempo passado, fazendo mal assombrado. Olha só, mais um item aí, mais um verso que rima. E esse é o cordel para Lampião. Ele foi, no caso, o rei do sertão. Infelizmente, ele foi assassinado junto com os seus companheiros e a sua amada Maria Bonita. Nossos cordéis aí lindíssimos. As suas principais características. Olha só um pouquinho mais sobre a origem do nosso cordel. Há notícias da existência do cordel em Portugal, na Espanha, na França. Isso, gente, muito antes do descobrimento do Brasil. Então, nós vimos aí que, no caso, o cordel, ele não foi algo criado no país. Ele já veio do exterior, muito, muito antes dos portugueses pisarem aqui nas nossas terras brasileiras. Aqui ele chegou com os colonizadores por volta do século XV. Isso aí. No Brasil, ele começou a ser editado por volta de 1893, 1895, com o poeta de Pombal, Pernambuco, certo? Chamado Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros, gente, ele é considerado um dos primeiros idealistas do nosso cordel aqui no país, tá bom? E lá, olha só, lá na nossa Paraíba, João Pessoa, certo? O cordel, gente, ele começou lá, em João Pessoa, tá bom? Aquelas regiões ali de Paraíba, Pernambuco. E veio depois para onde? Para as outras regiões, porque nós estamos fazendo parte do nosso Nordeste, o maior difusor aí da arte do cordel. Nós temos aqui alguns exemplos, tá bom? Nós temos aí, como a gente pode observar nas capas, a gente tem aí o tema, certo? A gente também tem os autores, o nome dos autores sempre estão aí divulgados nas capas. Olha só alguns temas aí que estão nas cordéis. O depoimento, o frevo, os projetos do seu Lunga para quando for prefeito. Você conhece a história do seu Lunga? Isso, seu Lunga conta-se, um dito popular aí, uma criatura lendária da região Nordeste, que ele é meio grosseiro em suas respostas. Então, geralmente, quando alguém pergunta, seu Lunga, tá comendo? Ele lá comendo. Ele, não, tô desenhando, tô riscando o chão. Seu Lunga. Então, assim, ele não tem muita paciência para algumas respostas bobas. E aí ele dá uma resposta bem forte. Muitas vezes também gera muito engraçada. A relação dos cornos brasileiros. Então, aqui, geralmente essa palavra ela se refere a pessoas que são traídas. E é um dos assuntos mais abordados aí nos cordéis, em relação à questão do matuto, a questão do mau humor do seu Lunga, a questão de brigas de família, em relação também ao futebol no inferno. Olha só, então os nossos políticos também, eles são muito retratados nos cordéis. Muito conhecida aí algumas histórias de políticos. Então o cordel, gente, ele é uma forma de expressão, uma literatura, um tipo de texto que ele é diferente, de textos usuais, porém ele traz muita cultura, ele traz o quê? Poesia, romantismo, tudo isso em versos, em prosas e claro, muita rima, rima bastante. E também muitos aproveitam para colocar um pouquinho aí do seu canto, da sua música em forma de cordel. Nós temos aqui um cordel muito antigo, olha só, muito antigo. Lembra aí que na história a gente observou o quê? A gente viu que ele surgiu aonde? Em Portugal, Espanha, na França. Lá por volta de muitos anos lá antes do ano 15, certo? Então, tudo isso influenciou o nosso cordel aqui no nosso país, a representação dessa grande arte. Como se faz um cordel?
Os principais autores de cordel, como foi mencionado aí o nosso Leandro Gomes de Barros. Olha só, vamos conhecer um pouquinho sobre o nosso recifense, né? Lá de Recife, o nosso recifense Leandro Gomes de Barros. Um dos primeiros escritores de cordel aqui no nosso país, no nosso Brasilzão. Ele nasceu em Pombal, no dia 19 de novembro de 1865, lá em Recife. Isso, Recife. 4 de março de 1918, tá certo? Ele foi um poeta de literatura de cordel brasileiro. E esse período aí de 1918 foi quando ele faleceu, infelizmente. Ele é considerado como o primeiro escritor brasileiro de literatura de cordel, tendo escrito aproximadamente, olha só, 240 obras. Será que ele tinha, né, talento para coisa? Escreveu 240 obras como seu primeiro romancista aí do cordel. No seu tempo, ele era cognominado o primeiro sem segundo. E ainda é considerado o maior poeta popular do Brasil de todos os tempos. Autor de vários clássicos e ele também, olha só, campeão absoluto de vendas, com muitos folhetos que ultrapassam a casa dos milhões de exemplares vendidos. Então, será que o nosso Leandro Gomes de Barros não fez história, não? Fez sim, fez história mundialmente, principalmente aqui na região do Nordeste do nosso país, tá bom? O primeiro difusor aqui do cordel, no nosso país, na nossa região. Os principais autores que a gente pode citar seriam Leandro Gomes de Barros, o primeiro, João Martins de Ataíde, Patativa do Assaré, que também conhecido por Antônio Gonçalves da Silva, que é o seu nome real. Então, acredito que você conheça pelo menos um desses personagens. Inclusive, Patativa do Assaré ele fez bastante história no nosso sertão, no nosso país, né? Então, muitas histórias de Patativa também e de suas canções se encontravam aí também nos cordéis. Tipos de cordel. Olha só, vamos ler aqui a capa de alguns cordéis. Literatura de cordel, a peleja internética entre os dois cabras da peste. Piadas em versos de cordel. Nova enciclopédia dos cornos. As aventuras de Bin Laden no Carnaval da Bahia. A peleja virtual de uma mulher valente com um cabra cismado. O vampiro apaixonado. Olha só, então são desenhos simples, né, que muitas pessoas conseguem fazer. E eles são, no caso aí, duplicados, né, multiplicados aí por conta da xilogravura. Você conhece aí alguns? Já pegou algum cordel por aí? E o cordel tem, claro, muita rima. Rimas para cordel. Olha só, eu não sou poeta, mas vou tentar declamar aqui um pouquinho do cordel. Voltei para matar a saudade. Não aceito te amar só pela metade. Me prenda se quiser, por essa maldade. Ou se entregue e me ame de verdade. Olha só, não é só piada que nós encontramos em cordel, mas também muito do amor, muito do sentimento. E aqui, um caboclo apaixonado que escreveu esse cordel. Minhas rimas de cordel, de César Obeide. Cordel em poema, vamos lá? O mal e a ignorância se combate com leitura. A doença da ganância com humildade se cura. E na base do respeito se desfaz o preconceito contra toda criatura. Literatura de cordel. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados num cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. Olha só um pouquinho sobre o cordel, claro, em verso e prosa em um cordel. Agora fica com vocês o nosso muito obrigado. Obrigada a você, nosso querido aluno, que se esforça todos os dias para adquirir conhecimento. Lembrando que o que nós vimos hoje foi um pouquinho de resenha, não é?
resenha crítica, diferente da resenha convencional, e também muito sobre o nosso cordel, que é a literatura, uma das literaturas mais importantes da região Nordeste, tá bom? Dos cabras da peste. E aí, gostou? Que tal você produzir seu próprio cordel? Fica aí a dica. Um super beijo e até nossa próxima aula. Tchau!